Fique à vontade, que Deus te abençoe, viu? Você possa se apresentar melhor para nós, para a gente saber de onde você vem, de onde você fala, para ficar registrado aqui. Que Deus te abençoe, querido. Amém. Me chamo Daniele, né? Faço parte do campo missionário congregacional Betel, em Aroeiras, uma cidadezinha do interior da Paraíba. Sou convertida faz pouco tempo ainda, sou novata na fé, tenho apenas 3 anos, né? E 2 anos no curso de teologia, para a glória de Deus, né? E eu nem lembro como é que eu conheci o Marcos, mas eu sei que eu conheci. Lembrei. Foi através de um missionário, que era de nossa igreja, hoje ele se encontra no Amapá, que é o Genário. Ele estava no grupo do Seminada e me enviou o link. Entra aí, Dana, é muito bacana. Tá sempre, às vezes, debate lá, conversa um pouco. Aí eu lembrei que foi a partir de lá que eu conheci o Marcos, né? E passei a conhecer o trabalho da Comec e ter mais contato assim com vocês, né? Como eu havia falado para o Carlos, eu não preparei um material em si, vou falar mais sobre as experiências que eu tenho tido acerca do tema, né, que é viralizando o evangelismo viral, nossa comunidade entre famílias e vizinhos, né? Eu não ia participar esse ano, como eu já expliquei, por conta da correria do dia a dia, tudo mais dos trabalhos da igreja. Mas o Marcos me pediu ajuda pelo fato dele estar em outro momento, né, agora, e não poderia apresentar, né? E hoje eu vou falar um pouquinho acerca justamente disso, porque eu vivo no meu cotidiano, eu tenho vivido aí desde da minha conversão até hoje, creio eu que vai ser assim até quando o Senhor quiser, né? É, na minha família, vou citar os mais próximos, mãe, pai, primos, tios, os mais chegados, né? Não vou citar todos o parentesco, mas dos mais próximos, os únicos evangélicos sou eu e minha irmã. Fomos as primeiras do nosso meio, né? E a gente vem de um contexto católico, aquela pessoal mais antigo, eu não sei aí na região de vocês, eu não sei como é que funciona, mas aqui o catolicismo ele é muito forte, ele é muito forte. E isso vem passando de gerações para gerações, né? Então, eu conhecia o contato, eu tinha contato com o catolicismo desde a minha infância, né? Meus parentes, eles não são católicos praticantes, eles se denominam católicos porque acham que são, mas não são praticantes, é muito difícil estar no ambiente do catolicismo, né? Eu, na verdade, participei muito mais tempo depois que eu cresci, né? Eu tive contato mais, fiz parte até, inclusive, de EJC, que é um grupo de jovens que tem encontro com Cristo e tudo mais, mas aí o Senhor me alcançou, porque tinha muita coisa dentro da igreja, muitas doutrinas, muitos ensinos errôneos que eu sabia que não eram verdadeiros. E eu passei a ter mais contato com o verdadeiro evangelho no ambiente de trabalho, que eu acredito até que você apresentou, não foi, Carlos? Acho que segunda. Foi Trabalho e Laerte, faculdade, foi você? foi Laerte, foi meu Hum, colega. pronto. Eu vim ter contato porque os meus colegas de trabalho, metade deles são evangélicos. E eu sempre fui muito curiosa, gostava muito de perguntar, de tirar dúvidas. E eu sempre lia a Bíblia. E eu lembro que minha primeira Bíblia era uma pequenininha, que eu acho que é os Gideões que entregam nas escolas. Pronto, foi minha primeira Bíblia. Só tinham os Salmos, Provérbios e o Novo Testamento. E eu lembro que todos os dias eu lia um capítulo, dois, dependendo. Não entendia muita coisa, mas lia. E sempre fui muito curiosa. E foi através deles, né, dos meus colegas de trabalho, que eu comecei a ter contato com o Evangelho. E eles foram me abrindo aos olhos acerca do catolicismo, né? Aí também tem um primo meu que é próximo, que ele já é evangélico, tem mais de 18 anos na fé também. A gente
não tinha muito contato, mas passou a ter contato, né? E a partir daí foi que eu comecei a ter mais contato ainda com o evangelho. E quando foi em 2021, ano da pandemia, segundo ano, eu acho, que eu, de fato, tive um encontro com o Senhor, comecei a visitar a igreja e me firmei para a glória de Deus. E estou aqui. Amém. E, ao mesmo tempo que o Senhor me alcançou, alcançou também a minha irmã, porque a gente tinha um bom relacionamento próximo, né? A gente conversava muito sobre muitas coisas e eu sempre falava para ela, olha, isso aqui que a gente faz está errado. E ela dizia, mas também tudo que a gente faz está errado. Aí eu, sem entender muito, eu dizia, tudo que a gente faz está errado, é pecado. Só que eu não sabia muito bem, né? E daí começou a nossa história na caminhada do Evangelho. E é, eu creio que eu estava até meditando acerca de Mateus 28, naqueles versículos 18, 19 e 20, né? O 19 fala aí de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? E às vezes a gente se prende muito a esse versículo no sentido de, tipo, sair para fora, viajar para outro, não sei, estado, outro país, enfim, para pregar o evangelho. Só que às vezes a gente esquece que o nosso maior campo é dentro da nossa casa, do nosso lar. Inclusive, tem uma frase, eu não lembro de quem seja, caso vocês saibam e lembrem aí, me ajudem, é que o nosso ministério, ele começa dentro do nosso lar. Se a gente falhar, vamos falhar no nosso ministério fora também. Eu não lembro quem foi o autor dessa frase, e não é bem assim, eu estou parafraseando, e, de fato, né, a gente tem que começar pelos nossos, né? Meu pai, por exemplo, ele não é muito... ele ouve, sabe? Ele não diz nada. Eu lembro que na época que foi para a gente se batizar, ele não participou, ele não veio. Eu queria muito que ele tivesse vindo, mas ele não veio para participar desse momento conosco. Ele já disse: vocês já são batizadas, não precisa batizar novamente. Pelo fato do catolicismo, né? Que ele cresceu nesse contexto. E ele disse: não, vocês já são batizados, não sei para que batizar novamente, porque não tem um entendimento. E ele ouve, mas ele não é muito adepto. Vez ou outra ele critica um pouco. Já minha mãe não, minha mãe já é mais aberta. Minha mãe já ouve mais, inclusive ela gosta muito de ouvir no telefone. Todos os dias ela tem digamos que uma rotina lá de oração que ela escuta através de um pastor. Não é um pastor muito bíblico, mas a gente também não restringe muito ela acerca disso, por conta que ela está ouvindo, de certa forma, o evangelho. E a gente sempre está entrando com a palavra, com a Bíblia, né? E a gente sempre, quando estamos juntos, eles não moram aqui na cidade, né? Eles moram num sítio. E todo final de semana a gente está lá. Eu, minha irmã, o esposo dela, né? Estamos lá e sempre que a gente pode, a gente está junto deles e sempre estamos ali orando, estamos lendo uma palavra junto deles para despertar, né? Porque a fé, ela vem pelo ouvir, né? E o ouvir da palavra de Deus. Então, a gente sempre faz isso. E de, de praxe também, a gente sempre reúne a nossa mocidade para fazer momentos lá. Aí, justamente, a gente usa para pregar o evangelho. Mais pessoas, aí louvores, pregação. É, inclusive, agora, dia 1º de maio, a gente se reuniu já em outro sítio onde moram meus avós, minhas tias, e fizemos um momento desse lá também, e pregamos o evangelho para eles também. Inclusive, eles já estão começando a visitar a nossa igreja. Não estão firmes, né? Não estão firmes, mas já estão começando, já estão ouvindo, já estão tendo contato com a palavra. E no ambiente dos meus avós, das minhas tias também, era um pouco difícil acerca do evangelho também. Eles são ouvintes, mas às vezes eles são muito preconceituosos, né? Devido. Eles têm uma imagem muito ruim acerca de pastores. Eu não sei se vocês já ouviram, se na região de vocês, não sei como é que funciona,
mas aqui tem algumas pessoas que julgam muito, diz que pastor é ladrão, que pastor vai roubar a igreja, o pastor está enricando, e é aquela coisa, por conta de exemplos maus que a gente vê isso por outra vez. Mas a gente vê isso em qualquer lugar, né? Não apenas dentro da igreja. Então, eles têm essa visão que pastor é ladrão, pastor vai roubar, que ele só quer saber do dízimo, do seu dízimo. E, para a glória de Deus, nosso pastor, ele é muito simples, ele é muito claro, e, para a glória de Deus, ele vem conquistando e vem quebrando essas barreiras acerca do nosso meio, do nosso meio familiar. E isso tem sido muito importante. E ele é muito atencioso com todos, e ele é muito ouvinte também, isso faz com que que eles tenham confiança no, no nosso pastor e veja que é diferente, que todos não são iguais, né? Como a gente sabe. E meus parentes também, eles vêm de um contexto também envolvidos com rezadores. Eu não sei como é que vocês conhecem aí na região de vocês, se é espiritista, não sei. A gente conhece por rezadores aqui. A gente não diz bem espírita, eu acho que é mais diferente, mas a gente conhece por rezadores, né? E eles eram muito envolvidos nisso. E, vez por outra, o nosso pastor também está sempre dando uma alfinetadazinha. Inclusive, minha irmã, ela era rezadeira. Ela rezava o chamado mal olhado. Eu não sei se vocês conhecem aí também. Mas ela rezava mal olhado, que aí pega o galinho do mato e começa a bezerrar outra pessoa lá e tudo mais. Minha irmã era disso, né? E, é, obviamente, se deu a partir de problemas espirituais, porque ela tinha desmaios frequentes, sabe? Uma certa idade dela. E a gente levava para o hospital, chegamos no hospital, estava tudo normal, mas a menina só vivia desmaiando. Aí nisso inventaram de levar ela para um rezador. Acho que foi minha avó. E falou que ela tinha que ou aprender a rezar, ou ir para uma igreja evangélica, para poder se libertar, que acho que era quebrar uma história de corrente. Que eles falam isso, né? É muito sinistro. Aí eu sei que na época ela era jovem, eu também, e não tinha como. A gente morava no sítio, não tinha como a gente frequentar uma igreja evangélica, porque não tinha transporte, não tinha quem trouxesse a gente, e só tinha igrejas evangélicas só na cidade. Então não tinha como. Aí já rezadores tinha em cada esquina, e ela aprendeu a rezar, e depois que ela aprendeu a rezar, isso parou, né? Que são artimanhas do inimigo, né, justamente para aprisionar as pessoas, achando que estão curadas, que está tudo bem, e que aquilo é normal. Só que não é, né? E a partir do momento que ela converteu, é, obviamente parou com as práticas, né? E minha avó ficou muito triste, porque toda vez que minha avó via ela, pedia ela para ela benzer ela, né? Só que ela já foi tratando com ele isso aí, ó, não pode, isso é pecado, isso é espírito de enganação, isso não é de Deus, isso não provém de Deus, isso provém do maligno. E eles ficam meio assim. Só que já faz um tempo que digamos que a gente vem comendo pelas bordinhas, né? Até chegar no ponto crucial. E durante esses 3 anos, a gente sempre tem feito esses momentos com eles, lá no nosso meio, sempre. E eles são bons ouvintes, por mais que eles sejam receosos em alguns pontos, eles são bem ouvintes, e a gente já está começando a ver resultado para a glória de Deus. Eles já estão começando a vir para a igreja, já estão começando a visitar, não com frequência, porque pelo fato deles morarem no sítio também é complicado o acesso, carro e tudo mais, para vir para a cidade. E sempre que a gente pode, tá indo para lá. Inclusive, a gente está até querendo iniciar um projeto aqui na nossa igreja, porque a EBD aqui nos domingos é muito pouquinha gente. Muito pouca gente. Muito, muito mesmo. E, tipo, a maioria são os músicos que estão presentes. E eu, inclusive, sou falha.
nisso, porque final de semana eu tiro para estar com meus pais, para passar um momento com eles, tendo em vista que a gente passa a semana na cidade, trabalhando e não tem aquele contato. E, querendo ou não, é uma região remota, sabe? Onde meus pais moram, acho que só tem a casa dos meus pais e outra pessoa, a vizinha lá. Só tem duas. Aí os pobres já ficam muito sozinhos, e só eu e minha irmã, não tem mais filhos nem nada. Aí a gente sempre busca estar dando essa atençãozinha a eles, né? Porque é necessário, né? Aí a gente é falho nesse sentido também. A gente tá até o Genário, que é o missionário que era da nossa igreja, que está no campo no Amapá, ele deu essa ideia. Ele deu, por que que ao invés de vocês se reunirem na EBD, já que vem pouquíssimas pessoas, vocês não fazem escalas e dividem grupos para em determinadas regiões para passar um momento lá com eles, inclusive com o pessoal da minha família, porque é grande, tá, gente? É muito grande. E eles estão começando a se chegar, e eles dizem, é importante demais vocês darem uma atenção a mais a eles, por conta disso. Eles estão abrindo espaço para o evangelho chegar. Mas aí é preciso ter atenção. E assim, a gente tem um bom relacionamento, e é isso que eu tenho certeza que é isso que ajuda. A gente é muito amoroso. A gente sabe que existem aquelas famílias que são desunidas, né? Que não têm um bom relacionamento, sempre estão brigando, implicam por tudo, por qualquer coisa. E isso, com certeza, se fosse o nosso caso aqui, dificultaria muito, muito. Mas a gente, graças a Deus, somos unidos. A gente não tem. Acredito que vem bem da nossa mãe, minha mãe é muito tranquila, ela escuta as coisas às vezes e não, digamos que bate de frente. E ela ensinou isso a gente, que a gente não, independente de qualquer coisa, não faça isso, para não magoar, para não criar intriga, para não criar briga, eu não gosto disso. Ela ensinou a gente dessa forma, né? E às vezes, por mais que a gente escute coisas que nos machuquem, que às vezes nos faz sentir raiva, né? Mas a gente fica na nossa, tranquila, até aquilo passar. E a gente não deixa de ter aquele vínculo, de ter aquele relacionamento, né, de estar junto, de ter aquela união. E sempre, isso tem ajudado bastante. E eu tenho certeza que é o que tem facilitado, né, para que eles nos deem espaço para o evangelho entrar, né? E é então tal que esse, acho que, deixa eu ver quantas, acho que foi quase umas 20 pessoas para a casa deles esses dias da nossa igreja, passar um momento lá. Se isso fosse há um tempo atrás, nunca, nunca que eles iam permitir essa quantidade de gente na casa deles, né? Mas, graças a Deus, eles têm aberto as portas e têm sido bons ouvintes, né? E a nossa oração todos os dias é que, de fato, eles venham encontrar paz em Cristo, que venham, de fato, reconhecer Cristo como o único e suficiente Salvador, né? Como a gente tem visto, o mundo é mau, as coisas estão caminhando para o fim, né? A gente pode ver isso aí, a gente tem certeza que Cristo está às portas e é o nosso dever, como cristão, propagar o evangelho, né? E a gente tem que começar pelo nosso lar, pelo nosso seio familiar, pelos nossos vizinhos, né? Com relação aos vizinhos, lá no nosso sítio, como eu falei, só tem uma senhora lá. A gente já deu uma atenção a ela, sim, mas é uma pessoa um pouco difícil. Ela não gosta muito de ter contato com pessoas diferentes. Aí a gente tem uma certa dificuldade nesse sentido aí. Ela é muito exclusa, não gosta de estar junto. Inclusive, até ter contato lá com meus pais é muito difícil. É só se caso precisar para alguma coisa. Mas acerca aqui também, vou citar aqui, por exemplo, na minha rua, né, na rua que eu moro. Também não é muito adepto, tem muitas pessoas católicas roxas, inclusive, é, no início do ano a gente gerou uma polêmica aqui na nossa cidade. Não uma polêmica em si, né? A gente falou a verdade, a gente propagou a verdade por conta de um versículo de Romanos, né? A gente compartilhou aí, só que foi justamente no período que teve a JC na nossa cidade, né, que os católicos dizem que tiveram um encontro com Cristo, mas
participaram do encontro no final de semana, quando no outro final de semana estão em porta de bares, estão em festas, enfim. Eles acham que ter encontro com Cristo é aquele momento de emocionalismo que você tem naquele momento e tudo mais. Só que a gente não sabe que não é isso, né? A gente sabe que não é só a parte da emoção. O verdadeiro encontro com Cristo tem mudança de vida, tem renúncia, e o que a gente vê hoje é pessoas que se dizem ter Cristo, mas de fato não têm, né? Porque não abandonam suas práticas pecaminosas e acham que tem Cristo. E se a gente pregar de fato o que a Bíblia ensina, o que a Bíblia está dizendo, a gente é tido como extremistas, como pessoas que estão propagando mal, só que não é dessa forma, né? Mas a minha mãe, por exemplo, minha mãe e meu pai, eles são fumantes. Eles são fumantes. E sempre a gente tá, olha, isso é errado, você tá fazendo mal ao seu corpo, isso é pecado, tem que abandonar. E amar, eu creio que é isso, é pregar a verdade, né? Dizer que aquilo tá errado e conforme o que a palavra do Senhor diz. E a palavra, por si só, ela vai fazendo a sua obra, né? O Espírito Santo vai convencendo da verdade e vai capacitando aqueles que são de Deus, são de Cristo, a renunciarem, né? E é isso, meus irmãos. Compartilhei aqui um pouco da minha experiência, das minhas experiências acerca do meu seio familiar, dos meus vizinhos, né? E não tenho mais, eu acredito, o que falar, porque, como eu falei, não preparei um material mais amplo, né? Porque foi em cima da hora também. E caso vocês tenham perguntas, vamos debater aí algumas coisas, compartilhar experiências também, falar um pouquinho de como é com vocês. Eu quero então começar, né, aproveitar para falar sobre isso, que é Marcos Paulo, em todos os encontros que eu participei aqui com o pessoal, e ele falou uma coisa e realmente é o que eu senti em cada uma das conversas que a gente teve. O tema nos desafia muito. Esse tema do evangelismo, ele nos desafia muito, porque a gente começa a se observar. E a gente começa a se observar e se questionar, né? Senhor, como está o meu caminhar diante disso? E como eu estou evangelizando na medida que eu caminho diante da tua presença, né? Enquanto eu estou indo, seja na minha rua, seja na minha cidade. E é legal, Daniel, que você compartilhando um pouquinho da sua realidade, meus pais também têm a mesma realidade de serem moradores da zona rural, aqui da cidade. Eles têm alguns vizinhos lá por perto. E o curioso é que, no meio de tudo isso, meu pai é católico também, não praticante, mas um católico devoto. E minha mãe, católica também, mas Deus tem quebrantado o coração da minha mãe. E é incrível observar como Deus vai tratando essas coisas, né, no nosso meio. A gente, pro meu pai foi um susto quando eu falei que me batizar, e justamente por causa disso, ele falava a mesma palavra que você falou. Ah, batismo é só um, você já é batizado. E aí a gente não entende o porquê que eles defendem tanto, né, o você já é batizado. Porque dentro da Igreja Católica existe a ideia de que esse é um dos sacramentos. E por ser um sacramento, tem graça nisso, por si só. Você é batizado, então você já é salvo. Não Exatamente. precisa de outra coisa. O batismo, no ato do batismo, tem graça para te salvar. E a gente sabe que não funciona assim. Somente Cristo nos salva, né? E aí a gente percebe essas dificuldades que nós temos de compartilhar o evangelho e as estratégias que a gente começa a usar. O relacionamento, como você tem feito e falou, eu acho que é uma coisa que pega para todos nós. Lucas falou isso para nós, Meirelles, que está aqui junto com a gente, falou para nós na terça-feira sobre isso, de que muitas das vezes os debates na faculdade não é tanto apologético, uma defesa da fé de fato, mas muitas das vezes o debate ele é relacional. Não é um debate, né? É mais uma conversa, é um relacionamento.
que chama a atenção. Então, pensar nesse relacionamento e ter intenção nesse relacionamento, entender que é sermos nós na natureza de quem nós somos, filhos de Deus, dentro desses relacionamentos, é que possibilita as pessoas serem alcançadas. E aí eu achei muito legal, porque você se converteu e logo junto com você veio quem? Sua irmã, por causa do relacionamento. Por olhar e falar assim, ó, é minha irmã, eu confio, vamos junto. E abre essa porta, né? E possibilita essa entrada da mensagem do evangelho. E é o que a gente precisa fazer, a gente não é quem convence, a gente é o mensageiro. E como mensageiro, a gente só abre esse caminho e permite Exatamente. que Deus haja, né? E isso é maravilhoso e motiva ouvir isso, porque saber que Deus está agindo no nosso meio é lembrar desse cuidado de Deus, é lembrar dessas pequenas aberturas, desses pequenos quebrantamentos, é entender que, olha, o pecado que tem na nossa família é um pecado, como você falou, ué, calma aí, tá tudo errado, então, parece que tá tudo errado, quando a gente cai em si, é assustador, e Demais. essa foi a sensação, né? Quando eu me converti, a mesma sensação. Quando eu caí em si, eu falei, meu Deus, mas eu depositei minha vida toda nisso. Tudo rodava em torno disso. Então, na minha adolescência, e aqui na minha cidade é muito comum isso, a gente começa a beber muito jovem. Então, eu tive contato com bebida alcoólica desde os meus 9 anos de idade. E na adolescência, era tudo em volta disso. E aí, a vida da gente era depositada nessas coisas. E aí, Deus nos alcança, e aí eu percebo, opa, calma aí, não. Tem alegria para se viver fora disso que eu estou dedicando a minha vida, não é possível. E a gente percebe esse susto, né? Dos erros, dos enganos e de como Deus pode nos salvar e abrir os nossos olhos nisso. Então, assim, obrigado por você compartilhar, obrigado por falar, e sei que falar sobre isso é algo que chama a nossa atenção, né? Ouvir a narrativa de alguém e perceber como Deus agiu na sua vida, isso é para a glória de Deus. E nos motiva também, nos faz pensar, Senhor, que nós possamos entender que Deus pode fazer desse jeito, alcançar as pessoas de forma tão, sem que a gente perceba que é da forma que a gente quer, mas entender que a defesa da fé, pregar o evangelho, viver o evangelho, nos leva a isso, né? E você foi alcançada num tema que a gente falou aqui, na relação do trabalho. E a curiosidade, Exatamente. e aí Isso. é estranho, né? A gente não pode tolir a curiosidade do outro. Pelo contrário, que a gente possa instigar É verdade. na nossa comunidade onde a gente está. Mas eu quero abrir aqui para esse momento, para quem quiser, para Lucas, Luiz Guilherme, seja muito bem-vindo, Luiz Guilherme, fica à vontade no nosso meio, para poder falar, para perguntar algo, se vocês quiserem perguntar, para contribuir também, se vocês tiverem alguma contribuição, sobre esse tema específico, viralizando aí o evangelho na família e na vizinhança. Quem gostaria de falar um pouco também. Esse é um momento de perguntas. Se tiver uma pergunta diretamente direcionada para a Daniela, também fica à vontade. Não é uma sabatina, viu, Daniela? Mas Lucas e o Guilherme. Organizar, né, a exposição, é, essa, esses testemunhos, eu gosto sempre de usar uma frase que eu li em um livro de Charles Swindoll, falando sobre Elias, vai dizer assim, Deus usa fé para alimentar a fé. Então, certamente depois dessa exposição, a nossa fé ela é alimentada, mas é desafiada também, porque eu acredito que, pelo menos dizendo por mim, né, é mais fácil evangelizar quem eu não conheço do que eu conheço, daquelas que são conhecidas por mim, que têm intimidade. Então, assim, como posso dizer, o evangelismo na família é um evangelismo que tem uma missão duplicada de ser mais difícil, por causa da questão da intimidade e das convivências. Então, eu acredito que isso é essencial para a gente pensar também. O meu contexto aqui, ele também, acho que a gente vai sempre
É porque assim, só muda o endereço, né? Mas a carência do homem, o pecado, ela está em todos os lugares. A minha mãe, ela é a única da família que foi alcançada por Jesus. Meus avós não são, meus tios também não são, não tem ninguém, literalmente, sabe? Nem assim, primo próximo, não tem ninguém. E assim, o ambiente é muito ruim, é música alta o dia todo, bebida, enfim. Mas assim, a gente faz a nossa parte, né? Desde que eu me entendo naquela idade da razão, desde que eu entendi o evangelho, a gente testemunha a nossa fé por aquilo que a gente pelas nossas diferenças, e eu vejo que o cristão ele é diferenciado nesse sentido, por aquilo que ele recusa do mundo. E eu entendo nessa perspectiva que, graças a Deus, o resultado do evangelismo não depende da gente. E tem coisa que a gente não vai literalmente ver o fruto, sabe? Talvez eu pregue agora para alguém e eu morra e a pessoa ainda, sei lá, vai aceitar Jesus, sabe? Então, assim, a gente tem que estar preocupado naquilo que Deus nos deixou fazer, que é compartilhar as boas novas. Eu acredito que fazendo a nossa parte, a gente está investindo no reino de Deus e é isso que Ele espera de nós. Então, é esse investimento. Então, eu queria acrescentar dessa forma que, graças a Deus, a evangelização depende dele e é por depender dele que nos motiva, que nos dá o combustível a evangelizar. Então, eu vejo também, assim, para finalizar minha fala, né, que já foi abordado, o relacionamento, ele é muito importante, principalmente no seio familiar, sabe? Então, assim, o seu testemunho não necessariamente precisa ser, assim, evangelizar 100%, mas sendo uma boa filha, que obedece, que se preocupa com o bem-estar dos seus pais, tipo, a questão da companhia que você falou é um pensamento cristão, sabe? De cuidar, de honrar os pais é, quando tiverem com mais idade. Então, acredito que isso também já é uma forma de evangelismo, né? E aí eu me lembro de Paulo, quando ele vai dizer ali em Coríntios sobre quando vou parafrasear, né? Quando uma irmã casa com um descrente, aí se não me engano é Coríntios ou Efésios, vai dizer que pelo comportamento o, o homem, né, ele pode ser alcançado por Cristo ali, pelo comportamento o homem ele pode ver o Senhor, né, na vida daquela mulher. Então, eu acredito que esse comportamento, né, que a gente tem na nossa família, ela diz muito também sobre o Senhor da nossa vida. Então, eu acredito que o evangelismo ele é sim falado, mas também é um evangelismo vivido nessas experiências do relacionamento do cotidiano. Isso mesmo, Lucas, com certeza. Você até me lembrou uma fala que a gente ouve muito em nossa igreja, que o evangelho a gente não pode só reter para nós, né? A gente tem que espalhar. Tá certo. Ah, mas eu tenho dificuldade para conversar, para falar para outra pessoa. Mas às vezes você pode pregar o evangelho com a sua forma de ser, a forma que você se comporta, a forma como você age diante da sociedade, né? Você está testemunhando aquilo que você acredita, aquilo que você vive, de fato, com as suas ações, né? É, digamos que a gente usa muito que o amor não é apenas falar, mas é agir, é ação. Da mesma forma, é o evangelho. Você é um crente em Cristo Jesus, você é um filho de Deus, então você tem que mostrar para os outros que você, de fato, é um filho de Deus pelo aquilo que você pratica, pelo aquilo que você está testemunhando para a sociedade. E tem uma frase que o nosso pastor usa, eu não vou lembrar muito bem, mas ele diz que, eu não sei se ele já ouve de algum livro, não sei, mas ele diz que você, qualquer um filho de Deus, qualquer crente em Cristo Jesus, pode ser a única Bíblia que um descrente irá ler. E de fato, né? Como é que eu me digo? Eu digo que eu sou cristã, que eu sou uma crente, mas dentro da igreja eu sou de uma forma, mas a partir do momento que eu saio da igreja, que eu ponho o pé na rua, eu sou totalmente diferente.
como é que eu vou mostrar para meus pais, para meu seu familiar, para os meus parentes, meus avós, meus tios, minhas tias, que de fato eu sou uma crente, mas se eu chego lá, eu não me comporto como uma, né? Você falou muito bem sobre um exemplo da sua família que tem músicas mundanas, bebidas, e eu convivo com isso também, né? Inclusive, tem vários tios que bebem, que escutam músicas, que, na verdade, nem se denominam música, porque as músicas de hoje em dia é uma porcaria, me perdoe a sinceridade. Aquele não deve ser chamado de música, aquele é um barulho, né? E é complicado estar naquele ambiente, porque você, quando tem, de fato, um encontro com o Senhor, você passa a se incomodar com muitas coisas, inclusive certos tipos de barulhos, né, de ambientes. Mas pelo fato de você ser parente, ser familiar, você tá ali, por exemplo, uma festa familiar, um almoço, dia de domingo com a família, você tá ali por aquele momento, por consideração aos seus parentes e pelo para manter o relacionamento com eles, né? E é como eu falei, é muito importante você ter aquele vínculo. E as minhas obras, as minhas ações têm que comprovar de fato que eu sou cristã. Por exemplo, vez por outra, isso, como eu falei, muito comum, e foi até o ensinamento da minha mãe, a gente cresceu ouvindo isso. Vez por outra acontece de ter uma fala de uma tia, de um tio, não muito bacana. Mas eu não vou responder ele da mesma forma, justamente para não criar um atrito. Então, se eu fizer isso, se eu deixar para passar, esquecer aquilo para lá, vai ficar tudo em paz. E eu, com as minhas ações, eu mostrei que eu sou diferente dele, que meu comportamento como cristã não condiz com aquele comportamento que ele teve com relação a mim. Então, é as nossas ações, as nossas obras que de fato vão mostrar para o nosso próximo que de fato, olha, realmente, essa daí é uma filha de Deus, realmente ela é uma moça de Deus, uma crente em Cristo Jesus de fato, realmente, né? Que acontece que às vezes tem, infelizmente, tem alguns irmãos que às vezes acabam criando ideia na cabeça de outras pessoas, que às vezes por outra gente vai ser crente como fulano eu não quero, né? Então, isso não é nosso dever, pelo contrário, nosso dever é mostrar para a sociedade, seja no meio da nossa família, seja no nosso trabalho, seja na rua, que de fato somos filhos de Deus, que nós somos diferentes, que nós somos santos, separados, né? Separados do mundo, com as nossas obras e as nossas ações. Então, não adianta a gente falar que somos crentes, mas se pelas nossas ações a gente está provando o contrário, né? E é isso. Perfeito, ótimo. Daniele, aí você falou uma coisa e eu acho que isso também vale para nós falarmos junto aqui falando. Relacionamento é um ponto central. E aí a gente remete a uma outra coisa. Não dá para ser relacional com as pessoas se a gente não tem relacionamento com Deus, né? Como vocês colocaram. Então, o nosso relacionamento com Deus vai refletir diretamente no nosso relacionamento com o outro e como a gente está evangelizando com base no nosso relacionamento com Deus ou não. E aí a gente percebe que muitas das vezes nós sofremos num processo de evangelismo porque a gente cai de paraquedas para fazer um evangelismo sem ter um relacionamento com Deus, muitas das vezes. E aí a gente não sabe nem o que falar, porque Jesus, ele sempre, a gente percebia que ele, eu digo aquilo que o Pai me mandou, né? Eu faço aquilo que o Pai me mandou. Ele é enviado, e a gente, muitas das vezes, se esquece desse valor tão grande que nós devemos dar, que é o nosso relacionamento com Deus. O que Deus está nos proporcionando fazer e falar. E às vezes tem coisas que a gente vai fazer e falar que são atitudes simples, mas que só vão revelar o nosso relacionamento com Deus. E muitas pessoas, como você disse, eu não quero ser crente como fulano de tal é. Ora, será que fulano de tal está expressando o relacionamento dela com Deus? E aí a gente pode se questionar, que tipo de relacionamento é esse, né? Porque somos relacionais por causa disso. Deus nos fez assim porque ele também é um Deus relacional, um Deus que cultiva o relacionamento e a Trindade revela essa realidade de relacionamento. Então, gente, discutir
evangelismo vai perpassar por relacionamentos, né? Pensar em evangelismo vai denotar de nós. Não é só sobre a gente falar, é sobre a gente também ouvir e poder instruir a pessoa. E poder, como fez lá no quando encontrou o eunuco, Filipe, se eu não estou enganado no nome, entendes o que lês, sabe? Quantas pessoas estão do nosso lado, com a Bíblia na mão, como Daniel falou lá, da experiência dela. Bíblia dos Gideões, obra sensacional de missão, né? Entregar uma bíbliazinha pequena ali, lendo, 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 e, meu Deus, afinal de contas, o que é isso? O que significa? Por onde passa? E às vezes a gente tem pessoas do nosso lado lendo a Bíblia e a gente não está sendo direcionado por Deus para ir para aquela pessoa e perguntar: e aí, você entende o que você leu? Faz sentido para você? E muita gente está só esperando, na curiosidade que Daniel falou que teve, que a gente responda isso. A Bíblia que eles estão lendo é o quê? Olha, esse é crente. Deixa eu perguntar a ele. E aí, o que, que é isso? O que, que é esse relacionamento com Deus? Como eu posso viver? O que, que eu tenho que fazer? E aí a gente começa nesses diálogos, né? Acho que pensar nisso, e aí, Dani, o que, que você acha sobre isso, né? Direcionando essa pergunta para você. O nosso relacionamento com Deus, qual é a importância dele dentro do evangelismo na nossa família, sabe? O que, que você entende nesse sentido? O que, que isso reflete para você quando a gente pensa nisso? Discipulado, evangelismo e relacionamento com Deus. Olha, no nosso meio familiar, obviamente tem que ter. Primeiro que se você não tiver um bom relacionamento com Deus, você não é um cristão saudável. A gente sabe que a nossa luta, ela é diária, né? Carne contra o espírito, né? E se a gente não tiver o nosso momento íntimo com Deus, todo santo dia, independente da hora, às vezes tem pessoas que fazem logo que acorda, tem pessoas que fazem à noite, depende, tem pessoas que fazem os dois horários, dependendo da sua rotina, mas é muito importante. E, inclusive, tem aqueles dias que a gente está mais frios, né? Tem aqueles dias que a gente está mais frios na nossa devocional, que às vezes a gente não está conseguindo concentrar a nossa mente em Deus, a gente não está com vontade, mas a gente tem que lutar contra isso. E tem que orar, mesmo se você não está com vontade, ler a Bíblia, mesmo que você não está com vontade, mesmo que sua mente está a mil, que você não consegue focar, mas você tem que manter essa rotina constante com o Senhor. Porque como é que a gente vai se fortalecer no Senhor se a gente não tiver um relacionamento com Ele? É como você bem falou, né? Então, se a gente não tiver bem espiritualmente, como é que a gente vai passar para aqueles ao nosso redor? Como é que eu vou testemunhar acerca de um Deus tão grandioso para o meu pai, para a minha mãe, se eu não estou tendo um relacionamento com Ele, né? Já aconteceu da gente fazer evangelismo aqui, por exemplo, de eu não estar bem, tão bem espiritualmente, então naqueles dias que a gente está assim mais fraquinho, que a gente não está com muita vontade de fazer as coisas espirituais, e a gente foi evangelizar, obviamente que a gente sempre se prepara um texto para a gente ler na casa da pessoa, para a gente conversar um pouco, mas eu não estava tão bem, mas eu lembro que a partir daquele momento que eu cheguei na casa daquela pessoa, que eu tive aquela conversa com aquela pessoa, que eu li a palavra, que eu falei de Deus para ela, eu me renovei, né? Por mais que eu não estava querendo ir, mas eu me renovei tendo aquela conversa com aquela pessoa, falando daquilo que o Senhor apresentou para mim, para aquela pessoa, né? Então, assim, o relacionamento é tudo, então você tem que manter, o que eu digo é, mantenha o seu relacionamento com o Senhor, por mais que... E eu gosto muito de uma frase que o pastor Augusto Nicodemos usa, que acho que eu vou, meu Deus, eu vou esquecer agora, peraí, deixa eu ver se eu me lembro. O maior desafio do cristão é se manter firme, mesmo sem ver, sem ouvir e dando tudo errado. E, de fato, tem aqueles dias que a gente está
agoniado, que a gente não quer orar, a gente está zangado por alguma coisa, a gente não quer, não está conseguindo enxergar o Senhor, não está conseguindo ver a Deus, mas a gente tem que manter. Por mais que você não consiga ali, tá orando ali, Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim. Você não está conseguindo sentir a presença de Deus ali naquele momento. Às vezes nem sempre é sobre o sentir, né? Mas é sobre você ser obediente, é você estar lutando ali contra a sua carne e elevar a sua mente, o seu coração a Deus, para que Ele possa estar lhe ajudando, lhe auxiliando nesse momento, né? E se você tiver no Senhor, tiver em relacionamento com Ele, é, as coisas demais, elas caminham conforme a vontade dEle e no tempo dEle, né? Como eu falei, é, meus parentes são meus pais, enfim, eles são ouvintes, mas vez por outra tem alguma coisinha que se desencontram. E eu tô aí 3 anos já orando pela vida deles, né? E eu tenho começado a ver resultados agora. Então nunca é no meu tempo, né? Mas no tempo do Senhor. E eu vou desistir dele? Não. Meu dever como filha do Senhor, como crente, é orar pela vida deles, para que eles sejam alcançados da mesma forma que eu fui um dia, né? E é isso. Eu acho que eu enrolei um pouquinho aí, mas eu espero que tenha respondido a pergunta. Foi Eu gosto ótimo, de falar. foi ótimo, foi ótimo. Que isso é, como eu brinco com o pessoal, ser seminarista e falar pouco é uma contradição, né? Não pode ser assim, brincadeira. Mas, gente, tem mais alguma pergunta em específico que vocês gostariam de colocar? Alguma experiência pessoal que queiram compartilhar? Ou dar uns, se alguém quiser pode se manifestar aí, ou levantar a mão, ou falar. Dá alguns segundos aí. Se não, ok. Então, para a gente caminhar para os finalmente, eu quero também agradecer, Daniel, pela disponibilidade, Eu pelo amor a agradeço. Deus em compartilhar aqui com a gente. Que Deus continue te abençoando. Que Deus continue abrindo as portas também e conduzindo todas as coisas para você e direcionando tudo sempre, né? A gente também pode ter esses momentos de conversa, talvez alguém aqui queira depois entrar em contato com o Daniel. Tem alguma forma, Daniel, que a gente pode entrar em contato com você, rede social, Instagram, ser ativa no Instagram ou não? Sim, Pronto, gosto muito de estar compartilhando lá versículos, né? olha aí, Frases. De vez por outra, a gente está postando videozinhos, né, da palavra do Senhor. e, Geralmente, esses vídeos são postados no Instagram da nossa igreja, que a gente mantém, é uma ferramenta hum, maravilhosa, tem sido, né? sim, Nossa mocidade, para a glória de Deus, é bem ativa, show, né? E a bom, gente sempre está movimentando. Inclusive, a gente, olha, irmãos, se vocês quiserem aí olhar dele nas igrejas de vocês, tá? Café com Teologia, tá? É um momento que a gente faz uma vez por mês, no domingo, logo cedinho, 6 horas da manhã, a gente se encontra na igreja e procura um lugar na região, ao ar livre, tá? A gente leva café, leva bolo, pão, enfim, faz um piquenique, mas antes de tudo, tem louvor, tem palavra, tem meditação, né? Uma show, conversa. No fim é que tem o café, né? Eu tive, veio essa ideia da minha cabeça através de uma conversa que eu tive com o senhorzinho que veio para um avanço missionário aqui na nossa cidade ano passado, né? Que a show, gente participou, estava junto, nossa igreja que organizou. E ele deu essa ideia. O pessoal gosta de fazer uma conversa com Deus, café com teologia. Não, não foi café com teologia, foi outro nomezinho que ele usou. Aí a minha cabeça, café, teologia. Teologia é estudo de Deus, né? hum, Momento, pregação, tudo mais, e café. Qual é o crente que não gosta de café? é, Principalmente aqueles que gostam de estudar, né? Eu disse, é uma boa. Então a gente teve essa ideia aí desde o início do ano. Então, inclusive agora esse final de semana vai ter o nosso café, que é uma vez por mês. Queríamos fazer mais, mas tem muitas atividades, não dá. Então, uhum, a gente deixou uma vez por mês, né? Então, se vocês quiserem aderir aí, olha, com a mocidade de vocês, com a show, igreja, muito bacana, tem sido bênção. E o nosso foco aqui, na nossa cidade, a gente sempre
não foca tanto em irmãos que já são irmãos, né? Mas em pessoas que são descrentes. Nosso foco sempre é pessoas que não têm contato com a palavra de Deus ainda. Então, a gente foca muito em convidar nossos colegas que não são crentes ainda para participar, para chamar a atenção. Então, a gente usa muito a nossa rede social justamente para isso, para atrair as pessoas, né? E vocês podem ter contato comigo, eu estou no grupo do Seminada. Eu estou no grupo do Seminada e no Instagram tá @danl, tá? Dan, eu acho que é um tracinho que eu esqueci o nome dele agora. Underline. Isso. L no Instagram, tá? Assim. Mas se vocês quiserem conhecer também um pouco do trabalho da nossa igreja, é só procurar lá por IEC Betel, acho que tá IEC Betel Aroeiras, e lá vocês vão conseguir ter um pouquinho, conhecer um pouco do nosso trabalho da nossa igreja, né? E lá também vai ter as nossas marcações lá, e quiserem me encontrar no Instagram. Eu já sigo você, tá, Carlos? Já sigo você. Esses dias, inclusive, eu vi até umas postagens que vocês fizeram com acho que foi com a mocidade em algum local, tipo um retiro, não lembro ao certo. E é muito Sim, bom. sim, sim. E é, eu falo porque é bom a gente ter essa conexão, né? Porque às vezes a gente se encontra aqui e depois não encontra mais a pessoa tão fácil, passa um bom tempo. Então eu também sigo o Daniel lá no Instagram, vejo que você posta sempre mensagens lá, compartilha algumas coisas. E você falou também lá do grupo de louvor. Vocês são ativos também lá, o grupo de louvor? Ah, sim. E a gente faz viagem, tá? Olha aí, ó. Pela glória de Deus. Pronto. O grupo É, chama. os moravianos. Pronto. Aí, pessoal, ó, depois quem quiser adicionar e procurar lá, procure Daniele, procure a igreja, Betel, IEC Betel, ou os Moravianos no Instagram. Depois, Dani, coloca para nós lá no grupo do Jornada, para a gente poder encontrar vocês aí nas redes sociais e continuar mantendo contato. Tá no YouTube E, também, tá? O canal hã? da SC Betel tá no YouTube também. Pronto, ótimo. E a gente agradece muito pela sua vida, pela participação, Amém. agradecemos também a vida de Lucas, que está aqui com a gente. Lucas, que é o nosso tesoureiro, tô certo, Lucas? Se eu estiver errado, me corrija. Mas o Lucas é o nosso tesoureiro da Comec. Pronto. Primeiro tesoureiro, certo? Então, graças a Deus pela vida de Lucas, que está aqui com a gente. Também agora um formado, como ele falou, é licencinada, porque ele já formou em teologia. Então, Eita glória. mas glória a Deus pela vida de Lucas. E tem aqui também um amigo meu, um irmão muito querido, que é o Gui, Luiz Guilherme, lá de Pirapora, aqui da nossa associação, aqui da Associação Amém. É muito bom ter o Gui aqui com a gente. E tem feito um trabalho muito bonito lá na juventude dele também, lá em Pirapora, num processo de revitalização da juventude. Deus tem usado a vida de Gui, a vida daqueles jovens ali em Pirapora, e eles estão começando as reuniões de jovem, adolescente, todos juntos lá em comunhão. E essa ideia aí do café com teologia já é uma coisa que É pode muito bom. alimentar o coração dos irmãos lá também, Gui. Sério, Se só quiser. façam, minha gente. Só façam, sério, é muito bom. Isso. Muito bom. Se vocês tiverem como, não sei se vocês moram, o Carlos não. O Carlos já mora numa cidade interior, então é mais fácil ter um sítiozinho, um ambientezinho que dá para você ir, né? Uhum. O Lucas, eu não sei onde ele mora, talvez seja uma cidade maior, não sei, Itaguaí, mas Rio de Janeiro. pronto. Isso mesmo, né, E Lucas? o Luiz também, É, pronto. Se vocês tiverem como irem para um ambiente ao ar livre, minha gente, fazer esse momento com a juventude de vocês, com o pessoal de vocês, só façam, porque de fato é bênção. Muito bom, muito, muito bom. É edificante. De verdade. A gente vai e volta renovado. Às vezes é cansativo, porque às vezes o transporte não chega ao destino que é para chegar, às vezes a gente vai caminhando, às vezes chega um pouquinho cansado, mas é muito gratificante. Sério mesmo, tem sido maravilhoso esse momento do Café com Teologia. E pronto. tem movimentado a galera e os meninos têm convidado amigos que não são descrentes e tá chegando jovens e eu creio que chegarão mais para a glória de Deus, né? Glória a Deus. Excelente. Então, dito isso, a gente já concluiu as perguntas. Agora vem aquela parte que é o print da tela, né? Que é uma fotinha nossa É aqui. fofinha. Eu vou
posicionar aqui. Quem tiver condição de abrir a sua câmera, que possa abrir aí para nós, aí na foto. Meirelles e Gui. Olha aí, Gui aí, ó. Isso. Meirelles vai conseguir agora. Perfeito, meu irmão, fica à vontade. Inclusive, se alguém tiver mais facilidade de tirar o print aí também, pode tirar. Porque, pronto, e se você puder nos ajudar, aí você manda lá no grupo também. Eu vou tentar tirar, mas conto com a ajuda de vocês que dominam mais ainda a tecnologia do que eu. Só esperar o Lucas ali, que ele vai arrumar, pentear o cabelo. Tô brincando. Pronto. Gui, você pode tirar aí? Fica à vontade. Aí. Foi? Eita, Glória. Manda para nós no grupo, lá da jornada, pode ser? Já compartilha lá para o pessoal já ter acesso. Gente, eu vou aqui só encerrar a gravação e a gente ora junto mais uma vez. Pedir aproveitar a luz